Oiê, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo nesse canal. Eu tinha falado para vocês que eu traria uma playlist com vídeos sobre jejum. E, gente, Deus tem me incomodado muito para trazer vídeos falando sobre o jejum. Então, hoje nós teremos mais um vídeo sobre o jejum. Já tem uma playlist aqui. Se você não viu ainda, eu vou deixar aqui linkado no box de informações que você veja, tá? Porque realmente é muito importante, se você é um cristão, você descobrir tudo que o jejum é, como funciona, como fazer, por que fazer, tá? Quando fazer, para que serve. É muito importante você entender essa arma poderosa que você tem nas suas mãos, porque sim, o jejum é uma arma espiritual que, na verdade, é a segunda arma que te dá poder sobre os demônios e te dá autoridade no mundo espiritual. É o jejum quem te dá autoridade. Os demônios não temem os cristãos, mas se for um cristão que ora, tem vida de oração e tem vida de jejum, os demônios tremem. E eles sabem o seu nome, eles te conhecem. Se você é um cristão que tem rotina de jejum, você é temido no mundo espiritual. Você tem autoridade sobre espíritos malignos. Então, esse jejum hoje é para te ensinar, para destravar de uma vez por todas na sua mente como funciona o jejum, para que funciona, como fazer, a maneira correta de fazer, como fazer um jejum que Deus recebe, porque sim, existem jejuns que Deus não recebe, tá? Isso é verdade. Mas todo vídeo sobre jejum é uma batalha espiritual também pra gente gravar, porque o diabo ele não fica feliz, ó. Já tá passando avião. O diabo ele não fica contente com a gente abrir os olhos de outros cristãos, porque infelizmente as pessoas, os cristãos que ficam mornos, eles ficam mornos por não fazerem jejum, por não terem uma rotina de jejum. Mas deixa eu pedir a direção de Deus aqui. Eu sempre oro antes dos vídeos, mas esses vídeos que são mais espirituais necessitam de uma oração rápida, mas necessita de uma oração. Então eu vou fazer uma oração rápida com você aqui, tudo bem? Então, doce Espírito Santo, amado, nessa hora eu me rendo a Ti em adoração, em louvor. E, Senhor, venha me usar nessa hora, venha me dar as palavras corretas. Vem guiar esse momento aqui, fala através de mim, que o Senhor cresça e eu diminua, que o Senhor fale o que o Senhor quiser falar nessa ministração, que eu não diga nada de mim, tudo de Ti, Senhor. Derrama sobre mim agora o Teu espírito de sabedoria, de entendimento, de aconselhamento, de poder, de profecia. Deus, derrama, Senhor, os Teus 7 espíritos, Senhor, sobre o meu espírito nessa hora, para que eu possa passar com clareza. E derrama o espírito de entendimento sobre cada pessoa que está ouvindo esse vídeo, para que ela possa compreender a dimensão, a importância do jejum. Então, amado, nessa hora eu peço, Santo Espírito Sagrado de Deus, guia esse vídeo, fala através de mim, em o nome poderoso de Jesus Cristo, eu oro, amém. Bom, vamos lá. Então, eu anotei algumas coisinhas aqui, mas o Espírito Santo, ele tem me falado que é para mim parar de anotar as coisas para vir fazer vídeo. Ele tá querendo fluir, eu vi muito claramente, fluir com o Espírito Santo. Então, nós vamos fazer isso. Eu anotei só algumas coisinhas aqui de título e a gente vai fluir com o Espírito Santo. Ele vai falar com você. Se você chegou nesse vídeo, foi Ele quem te trouxe. Ouça até o final, em nome de Jesus Cristo, tá bom? Vamos começar falando o que não é o jejum. O jejum não é uma barganha, não é uma moeda de troca. Ou seja, eu vou jejuar e Deus vai me dar tal bênção. Eu vou jejuar e Deus vai fazer isso. Não, não existe isso. Mas o jejum, ele sim destrava a sua vida espiritual, financeira e material. O jejum, ele destrava a sua vida inteira, porque o jejum, ele serve para nos libertar de pecados, para quebrar fortalezas geracionais. Às vezes você nunca avançou na sua vida financeira e isso acontece porque existe uma fortaleza na sua vida financeira que somente jejum e oração pode quebrar. Lá em Marcos 9,
28 e 29. Hoje eu vou ler nessa versão aqui, é a versão João Ferreira de Almeida mesmo, tá? Diz assim: E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: Por que o não podemos nos expulsar? E disse-lhes: Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Gente, eu vou pegar a versão eu vou pegar outra versão, que essa versão acabou que não falou exatamente, tá? Vamos aqui para a Bíblia que eu mais uso, é a King James, Marcos 9, 28. Mais tarde, quando Jesus estava em casa, seus discípulos o consultaram em particular. Por que razão não fomos capazes de expulsá-los? E Jesus lhes advertiu: esta espécie de demônios só é expelida com oração e jejum. O que aconteceu aqui? Os discípulos perguntaram para Jesus: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar o demônio daquela criança? Então Jesus falou: porque aquela espécie de demônio, ela só sai com jejum e oração. Então, dada essa escritura, você compreende, você passa a entender que o jejum, ele te dá autoridade sobre espíritos malignos, ele te dá autoridade no mundo espiritual. E por mais que você não acredite, existe o mundo físico em que vivemos nessa dimensão, existe a quarta dimensão, que é a dimensão dos sonhos, pela qual o Senhor nos dá visões, e existe a dimensão do espírito, a dimensão espiritual, que é nela onde tudo acontece primeiro. Por isso que fala que a fé é crer nas coisas invisíveis, né? Crer com a certeza de que Deus já nos deu. Então, o que isso quer dizer? Está em Hebreus 1. Significa que a fé, ela é uma coisa que existe na dimensão do espírito, é você crer no invisível, e tudo acontece primeiro lá para depois vir para o mundo espiritual. Quando você está orando pedindo uma bênção, a forma mais fácil de você receber é você começar a orar agradecendo por aquela bênção, porque quando você agradece, você já está tendo a certeza de que você já recebeu, de que Deus já fez por você lá no mundo espiritual. Porque realmente, quando você começa a orar pedindo uma coisa, no primeiro dia Deus já te dá a maioria das coisas. Se você já estiver preparado para receber, ele já te dá no primeiro dia, no mundo espiritual. Mas, como Daniel, lembra? Lá em Daniel 1, Daniel fez o jejum de 21 dias. E Deus diz para ele: Daniel, filho do homem amado, desde o primeiro dia que você começou o seu jejum, a sua bênção já foi liberada. Só que o arcanjo Gabriel, quando estava descendo com a sua bênção, ele precisou de ajuda de outros anjos para que pudesse combater o príncipe da Pérsia, para que pudesse descer com a sua bênção. Porque acontece isso, no mundo invisível, no mundo espiritual, você ora, pede a bênção, aí lá acontece toda uma guerra entre os anjos e demônios para que a sua bênção chegue até você. Então, como que você vai ter poder? Como que você tem? É poder a palavra, autoridade contra os demônios com jejum. Só se você tiver uma rotina de jejum, ok? O diabo não teme a pessoa que tem muitos anos de cristão, ele não teme a pessoa que é pastor, não. Mas se ele for um pastor que tem jejum e oração, ele teme. Se ele for um irmãozinho que só limpa a igreja, só limpa o banheiro, mas se ele tem uma vida de oração e jejum, o diabo, os demônios temem a essas pessoas. Entende? Então, uma das primeiras coisas que o jejum te dá é autoridade no mundo espiritual. E ele te ajuda, ele te liberta. Através dele você consegue se libertar de pecados, de fortalezas que agem na sua vida espiritual, que sempre você vive trancado numa cadeia de um mesmo pecado. Sempre você luta com o mesmo pecado e cai sem querer. Isso é uma fortaleza desse pecado que age em você. Então, só com muito jejum e oração para você quebrar isso. Então, o jejum, ele quebra prisões, ele quebra cadeias, ele quebra correntes espirituais no mundo espiritual. O jejum, ele também nos deixa sensíveis a ouvir o Espírito Santo. Ele deixa o nosso espírito fortalecido e o nosso espírito começa a reinar sobre o nosso corpo físico. A gente costuma falar sobre a nossa carne. Então você fica mais sensível a ouvir a voz de Deus. Você consegue se conectar com mais facilidade com Deus, ouvir a Deus, se você estiver em jejum. Se você for lá para Mateus 6:1, você vai ver que o Espírito Santo levou Jesus até o deserto
para ele ser tentado pelo diabo depois de ele jejuar 40 dias e 40 noites. Então, o próprio Cristo jejuou. Por quê? Porque ele estava no nosso corpo carnal, no nosso corpo humano. Então, no nosso corpo humano, a nossa carne, ela milita sempre com o Espírito, como Paulo nos ensina. Então, para você vencer ela, você tem que estar em constante jejum e oração. Não adianta você pensar que vai continuar firme. A gente às vezes fica morno espiritualmente sem perceber. Por quê? Porque você não está não tem uma rotina de jejum, nem uma rotina de oração. Eu não sei porque as igrejas de hoje em dia, realmente estamos vivendo os últimos tempos e a igreja está apostatada, né? Está morna. A Bíblia diz que os mornos Deus, ele vomita da sua boca, ele sente ânsia de vômito. Porque não é quente nem frio, o Senhor sente ânsia de vômito. Então, como você se mantém aquecido, como você não fica morno, se você estiver uma rotina de jejum e de oração. Você pode pensar, eu já tentei começar a ler a Bíblia, mas eu nunca consigo ler, eu sempre desisto. Sim, para você continuar lendo a Bíblia, existe toda uma guerra espiritual, não é fácil no começo, mas depois você entende que você não consegue viver mais sem isso, porque você entende o poder que isso tem e você se torna dependente de estar alinhado com Deus. Então, a maioria das vezes acontece isso de você não conseguir ler a Bíblia, porque ou você sempre está caindo no mesmo pecado, ou você já está morno e já não sente mais desejo de ter a presença de Deus. Então, nos dois casos, é o jejum e a oração que faz isso, quebrar essa fortaleza aí. Você precisa entender que você precisa ter um devocional diário, todos os dias, tirar nem que seja 10 minutos no começo, cada vez que for passando, Deus vai te ministrando mais tempo, você vai sentindo vontade de ficar mais. Mas você começa com 10 minutos no dia, pega um capítulo da Bíblia e vai ler. Eu indico, se você nunca leu, se você está querendo começar a ler, comece a ler a Bíblia por Mateus, pelo Novo Testamento, porque por lá é mais gostosa a leitura, é uma leitura que você fica com vontade de ler, você vai estar vendo os milagres de Jesus, como Jesus agiu quando veio na terra. Então, na verdade, você já vai aprendendo como você tem que agir, porque Jesus, ele veio na terra para ser um exemplo para nós aprendermos e vivermos da forma que ele viveu. Porque Cristo veio e morreu na cruz por nós, e a Bíblia diz que nós também morremos todos os dias por Ele. O que isso quer dizer? Que todos os dias nós temos que rejeitar a nossa vontade carnal e fazer a vontade de Deus. Então, como eu estava falando em Mateus 6:1, lá Jesus faz um jejum de 40 dias, e o que acontece com Ele lá sempre acontece conosco quando colocamos em nosso coração o desejo de jejuar, quando colocamos no nosso coração a atitude de nos consagrarmos a Deus, entende? Então aqui minha câmera está balançando. Então aqui em Mateus 6, nós vamos ver o que acontece. Mateus 4, não é 6, tá? Diz assim: Jesus é tentado pelo diabo. Aqui você vai ver no versículo 2 que diz: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Então, do versículo 4 ao versículo 9, o diabo vai tentar o Senhor Jesus, vai tentar fazer com que ele caia do jejum dele. Quando você começar um jejum, o diabo sempre vai te tentar. Quando eu fiz o jejum de Daniel, eu até nem falei essas partes, eu esqueci. Mas quando eu fiz o jejum de Daniel, surgiu muita oportunidade, tá? De sair para comer. Tive que fazer um jantar, um churrasco super completo, com tudo de mais gostoso que vocês sabem que o churrasco brasileiro tem. E eu não comi carne, não comi linguiça, não comi nada de carne, um monte de coisa que eu tinha cortado. Vou deixar o jejum de Daniel aqui para vocês verem. Eu vou deixar a playlist do jejum, tá? Lá tem o jejum de Daniel, tem o jejum de Esther, tem o jejum de 6 horas e tem um jejum de 24 horas, que foi os jejuns que eu fiz, e eu coloquei lá para vocês aprenderem como fazer, mostrei, dei os testemunhos e tudo bonitinho.
Então, quando você faz jejum, acontece isso. O diabo tenta, vai te tentar. Mas se você resistir, no final acontece o que aconteceu com Jesus aqui. Em Mateus 4:11 diz assim: assim o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. O que é isso? Significa que se você resistir até o último dia do propósito do jejum que você fez, o Senhor manda os anjos com as suas bênçãos. O Senhor manda os anjos com bênçãos que você nem pediu. Qual é o tipo de jejum que agrada a Deus? Qual é o tipo de jejum que você deve fazer? Jejuns espirituais. Jejum para você ouvir a voz de Deus, para você ser liberto, para alguém ser liberto. Jejuns voltados para isso. Você nunca faz um jejum, eu vou fazer um jejum para comprar uma casa. Eu vou fazer um jejum para comprar um carro. Não, o jejum ele foi feito com essa finalidade, de nos aproximarmos de Deus, de fazer com que o nosso espírito reina sobre a carne, de desobstruir os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos espirituais, para a gente ter visões sobrenaturais, para a gente ouvir ao Senhor. Então o jejum ele é uma arma espiritual, mas para ser feito para meios espirituais. Se você faz um jejum com o Senhor, um jejum prolongado, tenha consciência na sua cabeça, você nem precisa se desesperar. Vou fazer o jejum de 21 dias para me comprar uma casa. Não precisa. Senhor, mesmo que você está querendo comprar uma casa, fala: Senhor, eu vou fazer esse jejum de 21 dias para mim conseguir te ouvir, te entender o que o Senhor quer para mim, para mim conseguir ouvir a tua voz. E nesse jejum eu quero colocar, Senhor, a compra da minha casa, que o Senhor abençoe, sabe? Você tem que botar um objetivo espiritual, mas você pode acrescentar algum pedido material só para você intensificar na hora da oração isso, mas nunca faça o jejum só para o material. Não precisa disso, porque quando você faz o jejum espiritual, Deus, a Bíblia diz que Ele nos dá infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Então, você não precisa colocar as coisas materiais. A Bíblia também diz que Deus sabe tudo o que nós precisamos e que nunca vimos um justo mendigar o pão. Por quê? Porque Deus sabe o que a gente precisa. Você só precisa colocar Deus em primeiro lugar, que as outras coisas Ele sempre traz para nós. Ele sempre honra quem coloca Ele em primeiro lugar. Amém? Ele sempre vai trazer o que você está querendo, se você colocar Ele em primeiro lugar. Eu sinto que eu já consegui falar aqui tudo que era para falar. O Espírito Santo me liberou, então eu finalizo o vídeo por aqui. Se você nunca fez o jejum, faça. Se você sempre cai no pecado e quer se libertar, faça o jejum. Se você é casado com alguém que não é cristão, mas você quer que ele seja cristão, faça um jejum. Se você tem problema com comida, é descontrolado, não consegue comer só o suficiente, sempre come demais, faça um jejum. Se você está sentindo a vida travada, quer entrar numa nova estação com Deus, faça o jejum. Se você está se sentindo mais morno, não tem mais vontade de ler a Bíblia, de orar, faça um jejum. Quer um resumo? Você é cristão? Tenha uma rotina de jejum. A sua vida, ela flui quando você tem uma rotina de jejum. As coisas, as bênçãos, ela vem bater na sua porta. Você não precisa ficar correndo atrás das bênçãos. Literalmente, elas batem na sua porta quando você se dispõe para fazer o jejum, ok? Eu tenho a minha rotina de jejum e é importante ter a sua rotina de jejum. E sempre lembre que você pode orar: a Deus, como eu faço? Senhor, Espírito Santo, como eu faço esse jejum? Mas sempre que aparece um vídeo de jejum para você, é aquele específico jejum que Deus está pedindo para você. É só porque Deus, Ele fala conosco de várias formas, mas sempre que você abre um vídeo no YouTube que Ele está falando de um assunto cristão, é Deus te falando essas palavras. Então, que esse vídeo te abençoe, tá? Se inscreve no canal se você não for inscrito, deixa o joinha, compartilha com alguém. A igreja dos últimos dias, ela precisa voltar ao jejum para se manter aquecida e quando o som da trombeta tocar, você ter ouvidos para ouvir, ouvidos espirituais. Porque esses ouvidos aqui, eles não ouvirão o som da trombeta de Cristo, do arrebatamento, somente o seu ouvido espiritual. Deus é espírito, precisamos fortalecer o nosso espírito para ouvirmos a Ele, para podermos ir para o céu quando Ele vier nos buscar e para podermos entender tudo que Ele tem para nós todos os dias. Amém?
Então é isso, eu fico por aqui. Se esse vídeo falou com você, deixa um comentário. Se você tá precisando aí de uma oração, deixa o seu pedido de oração aqui também, tá bom? Fica com Deus e a gente se vê no próximo vídeo.